Fala rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? Seguinte, estamos chegando para mais um vídeo, dessa vez para falarmos sobre a nova contratação do Santos Futebol Clube, Gustavo Cabadieiro. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo, digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova aquisição do Santos, se era o que vocês esperavam, se vocês esperavam algo a mais, enfim. Dá essa força aí pra gente, rapaziada, para que o canal possa crescer cada vez mais e que com isso nós consigamos levar o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Conto com a ajuda de vocês. O Santos contratou o Gustavo Cabadieiro e assim que essa negociação ela foi dada como concluída pelos principais setoristas que cobrem o dia a dia do Santos, e foi atrás de referências do Gustavo Cabadieiro. Afinal de contas, eu nunca havia acompanhado o futebol do jogador, então fui atrás dessas referências, fui ver aqueles famosos highlights do Gustavo Cabadieiro. E a primeira impressão que eu tive sobre o jogador foi uma primeira impressão muito boa, porque as características do Gustavo Cabadieiro, elas estão em falta nesse elenco do Santos. O Gustavo Cabadieiro, ele é paraguaio, tem 23 anos, estava atuando no Nacional do Paraguai e ele atua como ponta. Ele pode jogar tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. A preferência dele é o lado esquerdo, porque ele joga com a perna invertida. Então, as características do Gustavo Cabadieiro, elas estão em falta nesse elenco do Santos, principalmente para os pontas do Santos, porque tanto o Barreal quanto o Robinho Júnior, quanto o Rolheiser, que pode atuar pela ponta também, eles não têm essas mesmas características. O único jogador que tem características similares ao Gustavo Cabadieiro é o Guilherme. Só que o Guilherme, ele tá muito mal, tecnicamente, né? E quais são essas características? A principal característica do Gustavo Cabadieiro, sendo ponta, é o ataque aos espaços. Porque o Gustavo Cabadieiro, ele é um jogador de muita velocidade. Ele é um jogador de força física. É bom que a torcida do Santos não espere um ponta insinuante, aquele ponta habilidoso que vai no fundo, que pedale, dê elástico, caneta, lambreta, enfim. O Gustavo Cabadieiro não é esse jogador, mas é um jogador de muita força e de muita velocidade que ataca os espaços. E é bom nós termos um jogador com essas características no elenco, porque eu entendo que dentro de um elenco, dentro de um time de futebol, as características de um jogador, elas complementam as características de outro jogador. Então, você ter, perdão, então você ter no seu elenco um ponta que ataca os espaços, que é um jogador que ataca o fundo do campo, que procura os espaços deixados pela defesa adversária, que ataca as costas da defesa adversária, é importante, porque você tem jogadores com a característica da achada. Esse time do Santos nós temos jogadores com essas características. Temos o Neymar, temos o Rolheiser, temos o Zé Rafael, que é um jogador que consegue chegar de trás e tem essa achada também, já demonstrou isso, principalmente quando jogava no Palmeiras, tem essas características de meia também da achada. Então você ter um jogador com essas características pode complementar e potencializar outros jogadores que já estão no elenco do Santos. O Gustavo Cabadieiro é um jogador muito jovem, ele vai precisar ter a paciência da torcida do Santos, porque ele estava atuando em um campeonato de um nível técnico menor. O Gustavo Cabadieiro ainda não tinha jogado em um grande centro. O Gustavo Cabadieiro ainda não tinha atuado com uma grande camisa. Essa é a primeira experiência dele jogando em um grande clube. Então, ele vai precisar ter a paciência da torcida do Santos, primeiro porque ele é estrangeiro, tá vindo pro Brasil, vai precisar de adaptação, como eu falei, a primeira camisa pesada que o Gustavo Cabadieiro veste. Segundo porque as características do futebol brasileiro são características diferentes da do futebol paraguaio. O futebol paraguaio é um futebol que concede mais espaço aos jogadores, não tem tanta pressão, e aqui no Brasil nós sabemos como funciona. É um futebol de muita pressão, os times eles marcam em cima, os times eles dão pouco espaço na criação de jogadas, então o Gustavo Cabadieiro é um cara que ele gosta de velocidade, ele gosta de espaço, nós precisamos saber entender como ele vai atuar nos espaços curtos. Então, a torcida do Santos vai ter que ter uma certa paciência com o Gustavo Cabadieiro. Gustavo Cabadieiro é um ponta que ele gosta de finalizar as jogadas, ele gosta de ir ao fundo, ele gosta de fazer cruzamentos, ele gosta de puxar para a perna direita para chutar ao gol. Não é aquele ponta de um refino tão grande com a bola, não é aquele cara que vai chegar ao fundo, vai esperar a aproximação do lateral, vai esperar a aproximação do meia para fazer uma tabela, para fazer uma triangulação, para esperar a passagem do lateral ao fundo. Ele é aquele cara que ele finaliza as jogadas. Não à toa, é um cara que tem um certo número de assistências muito boa,
porque é um cara que vai no fundo, consegue fazer o cruzamento com a perna direita, ou ele traz para a perna esquerda para fazer o cruzamento também. E uma das características que mais me chamou a atenção no Gustavo Cavadiero é o fato de que ele é um ponta que fecha muito para dentro da área. Então suponhamos que o Gustavo Cavadiero ele esteja jogando na direita e a jogada do Santos está sendo construída pela esquerda. Ele é aquele cara que ele vai penetrar na área, ele é aquele cara que vai entrar na área. A mesma coisa se ele estiver jogando do lado direito. Gustavo Cavadiero do lado direito, jogada do Santos sendo construída pelo lado esquerdo, ele é o cara que fecha dentro da área. Então isso é muito importante também, mais um jogador com a característica de entrar na área, de povoar a área, para finalizar as jogadas, para esperar uma sobra, enfim. O Gustavo Cavadiero, ele tem também uma certa facilidade para jogar com a perna esquerda, para fazer jogadas com a perna esquerda, então ele não é aquele cara que atua só com uma perna só, ele tem facilidade para jogar com as duas pernas, como eu falei, não é um jogador de tanta plástica no seu jogo, mas as características do Gustavo Cavadiero são características necessárias nesse time do Santos. Então, a primeira impressão que eu tive sobre o Gustavo Cavadiero foi uma impressão muito boa. E o Gustavo Cavadiero, ele vem tendo uma evolução no seu jogo, que é uma evolução considerável. Por quê? Eu fui atrás, obviamente, de números do Gustavo Cavadiero e, principalmente, no que diz respeito a gols, ele vem tendo uma evolução muito boa. Então, em 2022, o Gustavo Cavadiero ele fez 5 gols. Em 2023, ele fez 2 gols. 2024, 8 gols. Em 2025, 10 gols. E essa evolução do Gustavo Cavadiero ajudou ele a se firmar como um dos principais jogadores do Paraguai. Porque até no número de jogos como titular, ele também veio tendo uma evolução. 2022 foram 17 jogos como titular, 2023 10 jogos como titular, 2024 39 jogos como titular, 2025 21 jogos como titular. Aqui, obviamente, nós estamos falando do Nacional. Ele só vai ter 21 jogos como titular porque ele se transferiu para o Santos. Então é um jogador que ele vem numa evolução muito boa no que diz respeito a gols e em participação de gols. Isso pode ser muito importante para o time do Santos. Estou curioso também para saber como vai ser a adaptação dele no que diz respeito à recomposição, porque o Kleber Xavier ele é um técnico que exige isso dos seus pontas. Não à toa nós vemos o Guilherme fazer um trabalho de recomposição muito bom. Mesmo não tendo tantas atuações tão boas na parte técnica, ele é um cara que ajuda muito na recomposição. Então estou curioso também para saber como vai ser essa evolução do Gustavo Cavadiero, principalmente nesse time do Santos, que tem essa característica de recomposição na hora de defender. Fechou, rapaziada? Essa foi a minha impressão sobre o Gustavo Cavadiero. Espero que seja uma contratação que dê certo, que venha ajudar o Santos Futebol Clube, porque, como eu falei, ele tem características que o Santos Futebol Clube necessita e precisa e pode complementar e potencializar o jogo de outros jogadores no time do Santos. Fechou, rapaziada? Tamo junto, valeu, até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu!